Bom dia, muito bom dia, meus queridos, minhas queridas. Como é que vocês estão? Todo mundo tá excelente? Todo mundo tá extraordinário? Vamos começar nossa live da segunda-feira? Como é que vocês estão? Todo mundo tá de boa aí? Estamos passando por um momento novamente delicado. Aqui em Goiânia, pelo menos, estamos em lockdown. Acredito que a maior parte do Brasil esteja, né? E a gente precisa falar sobre como resolver, não resolver esse problema, né? Porque não sou eu que consigo resolver isso, mas como resolver o nosso próprio problema, né? O que fazer no meio de uma situação dessa? Como se manter motivado? O tema da minha live hoje vai ser motivação. Como se manter motivado? Isso me perguntam direto. Ricardo, como que a gente se mantém motivado, mesmo em tempos difíceis, em tempos como esse, quando não está vendendo, tá? Tem gente que pergunta, Ricardo, como que se mantém motivado? Tem gente que tem, por exemplo, equipes. Como manter a equipe motivada? Sempre. Como estar sempre motivado para vender? E para a gente falar a respeito disso, a gente precisa entender primeiro o que é motivação. Ok? Porque talvez vocês estejam confundindo. E a maioria das pessoas confunde. A maioria das pessoas confunde o que é motivação. Motivação. Motivo para ação. Motivo para ação, motivação. Então é o motivo que você tem para fazer o que você precisa fazer. Isso é motivação. É porque as pessoas confundem motivação com euforia, com alegria, com empolgação. O povo me vê e fala assim, Ricardo, você é um cara motivado, né? As pessoas me veem nas redes sociais e falam assim, você é um cara motivado. Eu queria ter a motivação do Ricardo. Você não pode ter a minha motivação. E você nem está falando da motivação, você está falando da minha empolgação. Que ela, muitas vezes, ela é forçada, tá? Ricardo, você finge estar animado? Muitas. Nossa, entrou uma ligação. Eu coloco no não perturbe, aí quando a pessoa tenta várias vezes, acaba entrando a ligação. Aí entrou uma ligação aqui, me perdoem. Então você finge, Ricardo, estar feliz, estar empolgado às vezes? Claro que eu faço. Nem sempre eu estou animado, nem sempre eu estou feliz. Muitas vezes, na verdade, eu acordo triste, eu acordo com raiva, eu estresso, brigo em casa, né? Tem problemas de saúde, eventualmente, né? Assim como todo mundo, né? Somos gente, tá? Todo mundo tem problema, tá? Seja rico, seja pobre, seja de qualquer etnia, todo mundo tem problemas. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa desmistificar é que, aquilo que você está imaginando que é motivação, não é motivação, é uma empolgação. Primeiro ponto. E por que eu falo que você não pode ter a minha motivação? Porque o meu motivo para a ação é eu sou uma pessoa, eu tenho motivos para a ação. Esses são as minhas metas, são os meus objetivos, são as coisas que eu tracei no começo do ano e que eu tracei há muitos anos atrás, são as coisas que me movem para a ação. São diferentes das suas. A sua motivação qual que é? Isso está claro para você? Então vamos lá, galera. Primeira coisa que você precisa fazer para ter motivação. Motivo para a ação. Quais são os seus motivos para a ação? Você já definiu no seu ano aqui? Eu tive essa conversa com vocês. Aí, ó, eu tenho boletos, vários. Isso é um motivo para a ação. Não é o melhor dos motivos, tá? Porque você fica numa sensação de... É um pensamento meio de escassez, né? Você tem que sobreviver, você tem que pagar as contas.
É um motivo, mas não é o melhor motivo, não. Tem como você definir motivos melhores para você, tá? Então, coloque, por exemplo, o carro que você quer ter, a casa que você quer alcançar, as viagens que você quer fazer, o estilo de vida que você quer alcançar, o relógio que você quer comprar. Você precisa de ter objetivos financeiros. Você precisa de ter esses objetivos financeiros, mesmo que seja assim, ajudar tantas pessoas. Por exemplo, nós vamos traçar um objetivo aqui. Aqui na MyBroker, nós definimos agora com sócios que a gente vai doar uma cesta básica a cada 100 mil de VGV. Para você ter uma ideia, o nosso VGV mensal ele é superior a 50 milhões. Então, já são 500 cestas básicas por mês. Tá? É um objetivo, tem um objetivo financeiro. A gente traçou isso. Eu tenho mais um motivo para a ação agora. Eu tenho mais um motivo para a ação. Ok? Então, o primeiro ponto, a primeira coisa que você precisa ter são esses motivos. São eles que vão te dar ânimo para continuar, ânimo para fazer. E não basta ser só eles não, tá? Já estou te falando. Só isso também não adianta. Como assim, Ricardo? Tem mais? Tem. Depois que eu tenho um motivo para a ação, depois que eu tenho um objetivo maior, depois que eu tenho o objetivo de comprar tal carro, de comprar tal casa, que eu tenho o objetivo de ajudar tantas pessoas, de abrir tantas igrejas, de fundar um orfanato, de, sei lá, você definiu os seus objetivos que tem financeiros. Por que precisa ser financeiro? Agora você vai entender. Porque depois que eu tenho esses objetivos financeiros, eu posso transformar isso em metas. Eu posso transformar isso em metas e depois eu vou destrinchando isso em metas semanais. Tem uma meta maior do ano, depois eu ponho metas mensais, eu vou puxando ela para perto e depois eu coloco ela na semana. Eu coloco ela no mês, ano, mês, semana. Você pode dividir semestre, trimestre. Mas o importante é que você chegue na semana, para você então chegar no dia. Você está me entendendo? Tem que ir sempre puxando o maior até chegar no menor. Porque depois que chegou no menor, depois que eu cheguei no dia, aí o que eu vou fazer? Eu vou definir a minha agenda diária. Então eu sei que, por exemplo, vamos contextualizar aqui para o corretor de imóveis, que é a galera que me segue. Eu gero muito conteúdo para o corretor, mas se você não é corretor, não tem problema, você pode aplicar isso no seu negócio. Quando você é corretor e você definiu a sua meta, você definiu o seu objetivo, você definiu o seu motivo para a ação e você transforma isso em objetivos diários e semanais, por exemplo, você sabe que toda segunda-feira, faça chuva, faça sol, você tem que ir conhecer, por exemplo, um imóvel. 2 imóveis diferentes, no período da manhã. É importante que você tenha período, tá? É importante que você tenha pelo menos período. Se puder horário, melhor ainda. Por que período? Período da manhã ou da tarde. Eu tenho um compromisso, tá travado na minha agenda, faz parte do meu planejamento, que eu tenho que visitar pelo menos 2 imóveis por semana. Depois de um mês, eu já conheci 8 imóveis, certo? 4 semanas, 8 imóveis. Depois de 10 meses, eu conheci 80 imóveis, certo? Eu defini um horário para isso, eu defini um período para isso, um dia da semana específico para isso. E aí, sabe o que vai acontecer? Vai ter um dia que eu vou acordar, nesse dia de conhecer os imóveis, e eu vou estar felizaço. Eu vou estar empolgado, vou estar com tesão, vou estar com vontade de trabalhar, de fazer as coisas. Aquele dia que você acorda com a testosterona alta, você acorda com vontade de alcançar, você está empolgado, você recebeu uma boa notícia, você vendeu no dia anterior, aí você está felizaço. Esse dia eu vou fazer. Só que e no dia que eu perdi uma venda? No dia que eu acordei e eu tô meio gripado, tô com dor de garganta. O dia que eu briguei em casa. O dia que eu não fiz o que eu queria fazer. Porque eventualmente, e talvez a maioria, não sei, dos dias a gente não vai estar empolgado, a gente não vai estar querendo fazer as coisas.
Por isso que o pessoal fala comigo assim, Ricardo, eu preciso aprender a ser motivado sempre. Não é ser empolgado, você vai fazer mesmo sem querer. Você não pode depender de estar eufórico para fazer as coisas. Se você quer depender de euforia para fazer as coisas, é por isso que tem gente que usa droga. Tá me entendendo? É por isso que tem gente que fica dependente de estímulos externos, estímulos químicos. Esse é o último estágio. A pessoa fica dependente de estar eufórico, a pessoa fica dependente de estar com vontade de fazer as coisas. Só que eu vou te falar uma coisa, my dear, my darling, para você fazer o que, para você ter sucesso, para você alcançar sucesso, para você cumprir seus objetivos, para você fazer as coisas, você não pode depender de euforia. Você não pode depender de felicidade, de alegria. Você está me entendendo? Alguém falou aqui, ó, vício em adrenalina. As pessoas estão acostumadas a querer agir só quando tem adrenalina, quando tem emoção, quando quer fazer as coisas. Isso é a fonte de um monte de problemas para você. Isso é fonte de problema até para o seu casamento. Se você quer sempre ter essas emoções, se você é dependente disso, aí você deixa de fazer o que é importante para você. Você deixa de fazer o que é importante para a sua família. Você deixa de fazer o que é importante para o seu negócio, porque você está esperando ficar empolgado. Não vai acontecer, meu querido. É igual eu te falei. Vai ter um dia ou outro que você está empolgadaço. Vou te citar o exemplo do exercício físico. Quem me acompanha sabe que eu gosto de praticar exercício físico. Tá? Inclusive, nesses dias eu tô sofrendo pra caramba. Fiz aquele procedimento da barba, eu tive que ficar 14 dias sem malhar. Inteirou 14 dias sábado. Aí, quando cumpri os 14 dias, eu pensei, agora eu vou malhar. Aí entrou em lockdown. Me lasquei. Tô sofrendo. Porque eu sei que eu tenho um objetivo. Eu sei o corpo que eu quero alcançar. Eu sei o percentual de gordura que eu quero ter. Eu sei como eu quero ficar. Eu destrinchei isso em metas diárias. Eu sei que todo dia cedo, faça chuva, faça sol, eu esteja empolgado para treinar, eu esteja broxado, eu preciso ir treinar. 6:30 da manhã eu tenho que estar treinando. Todo dia eu gosto de treinar? Não. Tem dia que eu tô empolgadaço. Tem dia que a testosterona tá alta. Eu quero destruir, eu quero puxar ferro, quero suar, quero fazer o máximo, dar o meu máximo ali, que eu tô com vontade de fazer isso. Tô com tesão para isso. Tem dia. É a exceção da regra, my dear. É a exceção. A maioria das vezes eu faço porque eu tenho que fazer. Eu faço porque eu preciso fazer. Não é porque eu quero e tô com vontade. A gente está vivendo uma geração em que as pessoas são dependentes de ter vontade de fazer as coisas. Você não precisa desses estímulos. O seu estímulo para fazer as coisas precisa de ser a sua meta. Precisa de ser a sua rotina. Precisa de ser aquilo que você definiu que precisa fazer. Então me escute. Muitas vezes você vai acordar naquela semana e não vai estar bem. Mas você faz porque precisa fazer. Eu citei para vocês captação. Captação não, conhecer produto. Eu sei que eu sempre tenho que conhecer produto. Uma vez por semana, pelo menos 2 produtos eu tenho que conhecer no período da segunda-feira, por exemplo. Tô chutando aqui para você, tá? Você definiu o dia que é melhor para você. Ah, na sexta-feira, período da manhã. Eu sei que para cumprir a minha meta de comprar a minha Mercedes no final do ano, de fazer as viagens que eu quero, eu tenho que ganhar 20 mil reais por mês. Suponhamos que você definiu essa meta aí. Você já destrinchou isso aí para você. Só que para fazer 20 mil reais por mês, eu tenho que falar por semana, eu tenho que me comunicar falando do meu serviço, falando do meu produto, falando do que eu faço, com pelo menos 100 pessoas. Ok? Então eu defini que na segunda, na terça e na quarta eu vou fazer prospecção. Então eu sei que todas as segundas-feiras, terças e quartas, eu seleciono um período, eu vou ter que estar lá fazendo prospecção. Defina
É o que tipo de prospecção que você vai fazer? Vou fazer oferta telefônica? Vou fazer abordagem presencial? Agora nós estamos em lockdown. Talvez não seja tão viável você ir para os lugares. Então defina o que você tem que fazer. Defina o que você tem que fazer naquela semana. Até follow-up, meu querido. Follow-up, eu já falei para você, que é corretor de imóveis, que follow-up é uma das coisas que a maioria dos corretores não faz. A maioria dos corretores não faz. Por isso que a maioria dos corretores, infelizmente, é medíocre. Infelizmente, tá? Isso não me escute mal. Infelizmente, a maioria é assim. Por quê? Porque não faz acompanhamento dos clientes. Não utiliza CRM. Não faz o follow-up. E se você deixar para fazer assim, eu tenho que fazer follow-up nessa semana, eu tenho que fazer follow-up nesse mês. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai procrastinar. Sabe o que é procrastinar? É empurrar com a barriga. É empurrar para frente. Eu tenho que fazer follow-up, mas como não tem um horário definido, não tem um dia definido, eu vou deixando. Aí vão entrando coisas na minha agenda. Vão entrando pessoas, vão entrando situações, vão entrando coisas durante a semana. E eu vou empurrando com a barriga. Aí chega sexta-feira, que é o último dia da semana, aí eu deixo para fazer tudo na sexta-feira. Os follow-ups, as visitas dos imóveis, uma porrada de prospecção, mexer com o portal imobiliário, aí eu deixo tudo para lá, sabe o que vai acontecer? Eu não faço. Ou se eu faço mal feito. Porque eu não consegui avançar. Eu não consegui organizar minha agenda. Então separa, por exemplo, eu defini aqui para os corretores que o ideal é fazer pelo menos 3 dias da semana, escolhe aí 3 dias, mas escolhe mesmo, tem que saber o dia certinho, em que eu vou fazer pelo menos 5 follow-ups por cada um desses 3 dias. Ou seja, 15 follow-ups por semana, my dear. É manha. 2 semanas são 30. Um mês são 60 follow-ups. Você está entendendo que quando eu entendo isso no longo prazo, quando eu entendo isso no período inteiro, fica bom? Se eu faço 60 follow-ups em um mês, junto com isso eu estou fazendo prospecção, eu estou fazendo atendimento, eu estou conhecendo imóveis. Você lembra que eu fiz a continha de conhecer imóvel? No final do ano você conhece mais de 100? Conhecendo 2 por semana. No final do ano você é especialista, você conhece mais de 100. Se você faz follow-up, 60 por mês, que é simples, 3 diazinhos, fazendo 5 por dia. No final do ano, quantos que você fez? Em 10 meses, você fez 600 follow-ups. Em um ano, você fez mais de 700. Você está me entendendo? Que a probabilidade de você fazer um monte de vendas, ela é gigante. Você tem que aprender, my dear, a usar os números para trabalhar para você. Perguntaram aqui, o que é follow-up? Follow-up é tipo acompanhamento. Tá? Para quem não sabe o que é follow-up, desculpa. Eu falei como se todo mundo soubesse. Follow-up é acompanhamento, é acompanhar o seu cliente. É porque é o seguinte, a venda do mercado imobiliário, ela não é igual vender um controle desse aqui. Que a pessoa me procura porque está faltando um controle, ele vem e compra no mesmo dia. Não existe isso no mercado imobiliário, tá? A venda do mercado imobiliário, o ciclo dela é longo. Ou seja, o cara decide, ele fala assim, quero comprar um imóvel. Aí ele começa a procurar hoje, ele vai comprar, na maioria dos casos, depois de meses. Ou seja, você faz o primeiro atendimento com esse cara, ele vai comprar depois de meses de atendimento. Se você não faz o acompanhamento disso, se você não está todo dia acompanhando, entendendo o que é o problema dele, ligando para ele, mantendo relacionamento, mantendo vínculos com essa pessoa, se você não faz o follow-up, acompanhamento, se você não faz esse acompanhamento, você atende ele no começo da jornada, no meio, outra pessoa assume, porque ele fez o follow-up, e ele fecha lá na frente. Então o que é comum? O corretor de imóveis planta, vem outro, rega e colhe.
É a coisa mais normal que existe no mundo. Por quê? Porque não faz follow-up. Você precisa fazer o acompanhamento dos seus clientes. Esse, assim, essa, de longe, entre as coisas que eu ensino para os corretores de imóveis, e para qualquer profissional, de longe, é a mais importante. A mais importante é a organização e fazer esses follow-ups. Coloca na sua semana, além dos follow-ups, defina na sua agenda um dia para você fazer pós-venda. Não aquele pós-venda imediato do cara que comprou semana passada, mas talvez aquele pós-venda daquele cara que comprou de você há 1 ano. Liga para ele. Ô, seu fulano, te vendi um imóvel naquela época, como é que você tá? Você tá bem? Tá morando aí ainda? Eu posso te servir em alguma coisa? Tem alguma coisa? Tá querendo comprar outro imóvel? Tá querendo vender? Eu posso te ajudar em algo? Tá feliz aí onde você tá morando? Ah, tô feliz, tô bem, obrigado, Ricardo. Pois é, quanto tempo? Então, se o senhor não quer comprar nada, sabe me indicar alguém que tá precisando de ajuda? O senhor ficou tão satisfeito com o imóvel que eu te vendi, posso ajudar outra pessoa. Tem algum amigo, algum parente que tá procurando imóvel? Essa ligaçãozinha que é besta, essa ligaçãozinha que é assim, ó, a coisa mais fácil do mundo. Isso aqui você não tem noção do que gera de negócio para você. Vender para quem já é seu cliente. Vender para quem já fez negócio com você ou para os amigos dessa pessoa. Vender para quem é cliente é muito mais barato e muito mais fácil do que conquistar clientes novos. Isso em qualquer profissão. Isso em qualquer tipo de negócio. Vender para quem já é cliente, dar manutenção em quem já é cliente, é muito mais barato e mais eficiente do que vender para novos clientes. Aprenda isso. Coloca na sua semana o dia para utilizar. Ó, Trello serve para fazer essa organização? Serve demais. Você que tem dúvidas, fala, Ricardo, não sei qual CRM usar. Eu trabalho em imobiliária, aqui a gente não tem CRM, ou eu não tenho nenhum CRM. Ó, uma sugestão do colega, Trello, esse aplicativo, Trello, Trello. Aprende a usar o Trello. Ah, mas eu não sei, Ricardo. Entra no YouTube. Aí, meu querido, depois que terminar a live, você vai lá assim, ó, tutorial de como usar Trello. É um vídeo de 10 minutos, você vai achar um monte. Aí você assiste e aprende a fazer. Coisa mais simples do universo. Eu não faço propaganda nem do CRM que eu uso. Aqui eu uso o Engaia, mas eu não fico falando, usa o Engaia, porque é melhor, usa esse. Eu falo o seguinte, você tem que usar CRM, isso é fato. Você precisa usar CRM. Então, ó, já falei que para você se manter, a motivação não é empolgação, não é euforia, você não pode depender de sensações, você não pode depender de animação e de empolgação, porque isso gera um monte de vício em você e não deixa você produzir. Agora, se você é escravo, no bom sentido, se você é escravo dos seus hábitos, você é escravo da sua rotina, você sabe que você precisa fazer as suas ligações por semana, tem o dia certinho para isso, tem o dia de conhecer imóveis, tem o dia de fazer follow-up, tem o dia de fazer atendimento, tem o dia de fazer redes sociais. Quando você define isso, a sua vida muda. Porque o que vai trazer resultado de verdade, resultado grosso para você, resultado denso no mercado imobiliário, é o que você faz com constância. É o que você faz a longo prazo. Então são essas pequenas atitudes que você organizou que vão trazer um resultado foda no final. Você tá me entendendo? Rede social, por exemplo, é isso. Ontem eu postei no TikTok, o pessoal me pergunta, Ricardo, você faz vídeos do TikTok, né, ou do YouTube, você monetiza no YouTube? Eu monetizo. O que é monetizar no YouTube? As visualizações, elas geram dinheiro também, através de publicidades. Eu deixo a monetização ativada. Pô, não me custa nada. Já coloquei o vídeo lá. A minha intenção no YouTube não é essa. A intenção minha no YouTube é fazer vídeos publicitários para os imóveis e vender os imóveis. Certo? Mas eu deixo a monetização ativada. A minha monetização está gerando a cada 30 dias, a cada 28 dias, mais de $1.500. Só de YouTube.
Isso dá quase 9 mil reais. Só ali dentro do YouTube. Aí o povo vai lá e fala assim, nossa, Ricardo, eu tô aqui custando para tentar conseguir 1.000. Eu tô custando aqui, tô ralando. Você vem e me fala que você tem isso tudo? Eu falei, pois é, mas os meus primeiros 2 anos fazendo YouTube, eu tinha o quê? 2 mil inscritos? Os primeiros 2 anos. Os primeiros 2 anos eu travava, eu não chegava em 3 mil inscritos. Aí, nos últimos 4 anos, 3 anos, eu ganhei mais de 180 mil inscritos. Ou seja, é a constância. Fazendo todo dia o arrozinho com feijão. No começo, não dava resultado nenhum. No começo era ruim mesmo. No começo, além de não dar venda, porque não tinha visualização, as pessoas não me encontravam, eu não dava visualização, não dava monetização, não dava nada. Aí você vai continuando, você vai fazendo todo dia o que tem que ser feito, faça sempre o que tem que ser feito, aí depois de um monte de anos, depois de 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos, aí você tem um negócio massa. O problema é que as pessoas estão acostumadas com a geração miojo, né? Que é tudo da noite pro dia. E o problema é que as pessoas vendem isso. Infelizmente. Na internet, o que você mais tem é gente assim, ó. Fique rico da noite pro dia. Como ficar milionário e investir na bolsa da noite pro dia. Como virar o melhor corretor de imóveis em 1 mês, em 2 meses. Eu nunca vou te vender um curso desse. Eu nunca vou ensinar pra você isso. Porque é impossível. Eu tô fazendo mentoria com o pessoal online, né? Sabe o que eu falei pra eles? Na mentoria. Isso eu falei ali. A mentoria só vai ter resultado mesmo nos próximos 12 meses. Pô, Ricardo, nos próximos 12 meses... Mas não existe milagre. Existe milagre, eu sou um cara de fé, desculpa. Não existe esse tipo de milagre. De você chegar ali e querer que a sua vida seja transformada no primeiro mês, cara. Que você adquira o sucesso. Não existe. Aí, ó, o pessoal usa até isso, né? Perca 10 quilos em 5 dias. Dá, se você tiver uma intoxicação alimentar, você vai ter diarreia, aí você perde fácil. Mas assim, se você quer perder de forma saudável e fazer um negócio certo, é 1 ano, entendeu? Resultado coerente é demorado. Então continua fazendo. Continua fazendo. Se organize para isso. Não seja dependente de coisas que vão ser da hora para outra. Isso não existe. Não estou aqui para mentir para você e falar que vai acontecer isso. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Você precisa de constância. Você precisa de resiliência. Resiliência é a capacidade que você tem de absorver impacto, né, de tomar porrada e voltar. Tomar porrada e voltar, porque no começo não é fácil mesmo, tá? Então, assim, eu não sei se era isso que você esperava ouvir sobre motivação. Quando você entrou, você pensou assim, eu vou aprender a ser motivado, você aprender a ser empolgado. Isso não existe. Agora, existe técnicas para você mudar o seu humor durante o dia? Para você ficar empolgado? Existem técnicas para isso? Sem usar nenhum tóxico? Não aconselho você usar tóxicos. Não aconselho você usar entorpecentes. Mas existem técnicas, né, psicológicas para você ficar mais animado. Por exemplo, eu vou te falar algo da minha rotina. Eu assisto todos os dias, isso é parte da minha rotina. Todo dia eu assisto vídeos motivacionais. No começo do meu dia, no dia que eu tô feliz, no dia que eu tô triste, eu assisto vídeos motivacionais no começo do meu dia. Isso enche a minha garrafinha de felicidade. Imagine que a sua felicidade, sua empolgação é uma garrafinha. Ela enche. Aí você vai consumindo ela, vai acabando. Então, eu faço essas coisas para me manter feliz, para me ajudar
a fazer as coisas do meu dia a dia. Só que se eu não estiver feliz, eu vou fazer do mesmo jeito. Porque eu tenho um compromisso com os meus objetivos. Porque eu tenho um compromisso com a minha agenda. Eu tenho um compromisso com a minha organização. Simples assim. Vocês estão me entendendo? Vocês precisam de aprender a usar a organização, o hábito, a frequência ao favor de vocês. E entenda o poder dos números para sua vida, tá? É sempre quando você amontoa um monte de coisa que você tem um resultado maior a longo prazo. Eu vou ver as perguntas aqui, o pessoal começou a deixar pergunta. Se você quiser mandar perguntas, aí embaixo tem uma interrogaçãozinha, quando você clica nela, tem como você escrever. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Acho que não vou passar 12 meses para ter a primeira venda. Não é que você vai passar 12 meses para ter a primeira venda, não. Misericórdia. Na primeira semana, se você fizer o que eu tô falando, você já vai começar a vender. Eu tô querendo dizer o seguinte, o melhor resultado de tudo que você faz é no longo prazo. Tá? Resultado denso, resultado muito bom. Eu tenho corretores, gente, tem corretor que ganha 3 mil reais por mês. Tem corretor que ganha 100 mil reais, tem corretor que ganha 150, 200 mil reais ou mais. Tem, tá? Tem. Se você pesquisar aí na internet, você vai encontrar pessoas que ganham muito bem. Agora, qual que é a diferença entre essas pessoas? É sorte? Não é. A variável sempre é a pessoa. O mercado é o mesmo, a imobiliária às vezes é a mesma, duas pessoas dentro da mesma imobiliária, o mercado é o mesmo, o produto é o mesmo, a imobiliária é a mesma, a variável é sempre você, my dear. A variável é sempre você. Então aqui, corrigindo, não é que você vai demorar 12 meses para fazer a sua primeira venda não, tá? Relaxa, você vai fazer. Eu vou te ajudar a fazer no primeiro mês, na primeira semana, isso aí eu ajudo. Só que resultado mesmo, você vai ver depois de, fazendo tudo que tem. É porque é o seguinte, quando você tem 12 meses fazendo tudo certo, você sempre tem 12 meses para trás que você acertou. Ou seja, você construiu uma carteira saudável, você construiu relacionamentos no período de um ano, você amontoou um monte de técnica, você aprendeu sobre um monte de imóvel. Porque se eu fosse ensinar você e te estimular a aprender tudo em um mês, a construir uma carteira gigante em um mês, a conhecer todos os imóveis em um mês, você ia morrer de derrame, você ia ter um infarto, você ia surtar, porque não dá. Não dá. E você ia se frustrar. Você ia ver que não dá e você se frustra. Aí eu já estou te falando. O bom mesmo é fazendo num período maior. Ó, nossa, chegou 14 perguntas de uma vez. Como você criou seus hábitos? Como que cria hábitos? Seguinte, hábito, primeira coisa, você não exclui hábitos, tá? Você precisa substituir. Por exemplo, o cara que é fumante. Quando você é fumante, você tem um hábito. Tem um gatilho que desperta para fumar, certo? Tem alguma coisa. Ou é a sensação de alívio, ou é quando você está estressado, ou é quando você está tomando café e dá vontade, gera um gatilho, você sempre tem que tomar café e fumar. Então tem um hábito criado ali. Não dá para simplesmente eu falar, a partir de hoje não fumo mais e deixar um buraco ali. Esse buraco não fica, tá? Não existe vácuo nos seus hábitos. Não fica. Ou seja, tem gente que dá conta de parar da noite pro dia? Tem. Só que você precisa enfiar alguma coisa ali. Entendeu? Você precisa colocar um outro hábito que vai substituir aquele. Então você substitui hábitos. Então você corta ele e insere outro. Por exemplo, você tem o hábito de dormir até tarde e de quando, ou se não, você acorda por volta das 7 e pouco da manhã e fica matando tempo nas redes sociais. Você fica ali no Instagram, deitado na cama, ou você vai assistir televisão. Você tem um hábito de fazer isso todos os dias. Agora você quer inserir o hábito de exercício físico.
Você precisa substituir esse hábito que você já tem. Então você vai lá e corta ele pela raiz e coloca outro imediatamente no lugar. Aí você consegue. E o bacana é que depois que esse número, há controvérsias, tem gente que diz que é real, tem gente que vai falar que é mentira, fala assim, hábito você cria em 21 dias. Isso é uma média, é uma estatística. Tem gente que cria hábitos mais rápido, tem gente que demora mais. E tem hábitos que demoram mais para ser criados. Mas vamos trabalhar com a média. Se você consegue fazer a mesma coisa todos os dias, durante 21 dias, depois que você substituiu aquele hábitozinho ali, você insere outro. Se você faz durante 21 dias, a probabilidade de você fazer disso um hábito é muito maior. Tá? Então, algumas dicas para vocês aqui de como construir esses hábitos. Qual CRM que você usa? Eu uso o Engaia. Redes sociais te ajudam nas vendas? O que tu me indica? Redes sociais ajudam nas vendas? Eu acho que aqui na MyBroker, talvez 60% das vendas são por causa das redes sociais. Rede social ajuda demais. Rede social ajuda demais. Vocês precisam utilizar a rede social a favor de vocês, tá? Não tem como te ensinar tudo sobre redes sociais, mas eu vou responder sua pergunta. Rede social ajuda demais, na verdade, a maior parte das nossas vendas são através das redes sociais, e você tem que gerar conteúdo, tá? Não estou falando para você ficar fazendo oferta e vendendo imóvel sem parar no Instagram, não. Não é isso. Você precisa aprender a utilizar o Instagram para construir audiência, para construir um público, para se posicionar digitalmente, para se tornar uma autoridade, aí as vendas acontecem, tá bom? Deixa eu ver mais perguntas. Os imóveis que você mostra nos vídeos podem ser financiados? A maioria sim. Isso depende da documentação, tá? Imóvel com a documentação correta pode ser financiado. Olha que pergunta interessante. Como ser um motivador sem estar motivado? Primeira coisa, vamos diferenciar motivador. O que é motivação? Motivação não é empolgação. Estar motivado é ter motivo para ação, é ter um objetivo, ter um motivo para fazer as coisas. Então, o que você precisa fazer é, por exemplo, você tem um motivo, você precisa fazer a sua equipe vender. Você precisa fazer os corretores vender, você precisa fazer a sua imobiliária prosperar. Você tem os seus objetivos pessoais. Então você vai ajudar os seus corretores, os seus liderados a terem os objetivos deles. Você vai mostrar para ele que ele precisa de ter metas, que ele precisa ter objetivos. Você vai trazer isso para uma rotina semanal. Isso é motivar as pessoas, é dar motivo para a ação, não é empolgar. Agora, como você animar pessoas, como você empolgar pessoas sem estar animado, eu acho que foi isso aí que você perguntou, né? Tem como, mas assim, empolgação não resolve nada, já estou te falando. Melhor entender o que é motivo para ação. Um pouco desanimado, trabalhando sozinho. Um motivo para quem está começando. Primeira coisa, se você está começando e está sozinho, eu já acho aí um problema. Especialmente no começo. Escolha pessoas para trabalhar com você. Mesmo que seja de forma digital. Mesmo que você monte um grupinho digital de corretores, esteja envolvido com outras pessoas. Especialmente no começo. Como realizar a primeira venda? Assista um vídeo que eu fiz no YouTube. Você vai procurar assim: o Ricardo Martins, o que eu faria? Ricardo Martins, o que eu faria? Quando você digitar, você vai encontrar um vídeo em que eu falo, junto com o Ronaldo, a gente conversa sobre o que eu faria se eu estivesse começando hoje, entendeu? Assiste esse vídeo.
Como superar a timidez? Cidade pequena, muitos julgadores. Deixa eu te falar um negócio. Cidade pequena, muitos julgadores. Quanto mais gente tem, quanto mais gente te conhece, quanto mais alcance você tem, mais pessoas te julgam. Então a cidade pequena não é um problema. Tá? A primeira coisa que eu quero te mostrar. Segunda coisa, o seu compromisso não pode ser com o que as pessoas pensam. O seu compromisso precisa de ser com o seu resultado. Não sei se te ajuda a falar isso, mas, por exemplo, eu era um cara extremamente tímido. Eu não dava bem com as câmeras. Para gravar um vídeo de 1 minuto, eu precisava ficar 2 horas na frente da câmera, porque eu errava, ia lá e corrigia. Errava, ficava puto, xingava todo mundo, saía, voltava depois de respirar, fazia. 2 horas para editar um vídeo, cortando, para 1 minuto aproveitado. Esse é esse cara aqui, ó. Hoje, eu faço o vídeo inteiro de 8 minutos, sem nenhum corte. Por quê? Prática. Você sabia que o Michael Jordan, ele já chegou a ser o maior atleta da história? Não estou falando só de basquete. Ele foi o maior atleta da história. Já foi considerado. Ele foi o que mais errou cestas. Só que ele foi o que mais acertou também. Entendeu o que eu quis dizer? É a constância, é o fazer, é o motivo para a ação que você faz todo dia que te faz ficar melhor. Então no começo vai ser com timidez mesmo, vai ser difícil. Primeira vez que eu subi num palco para falar com o povo, eu tava com dor de barriga, tava me dando diarreia de ficar ali na frente daquele povo. Eu tava morrendo de medo. Hoje, quando eu vou subir num palco, dá aquele friozinho na barriga, mas nem se compara com como eu era. Eu era difícil para falar, eu era travado. Então assim, tudo é uma questão de prática. É só fazer, continua fazendo. Essa timidez que você está me dizendo que tem, na verdade isso aí é insegurança. E a segurança você só adquire fazendo. Entendeu? Então não se preocupe com o que o povo vai falar. E já vou te adiantar. Todo mundo que vê você fazendo algo diferente e eles não conseguem fazer, ou eles não têm coragem de fazer, eles te criticam. Então a crítica, ela vai vir. Já estou te avisando. Eu recebo crítica até hoje. Você pode olhar meus vídeos e falar assim, nossa, os vídeos do Ricardo são bons, os vídeos são muito legais. Eu recebo comentário lá no YouTube falando, nossa, você não sabe apresentar bosta nenhuma de imóvel. Cala sua boca, você fala demais. Eu, que sou considerado assim um dos maiores expositores imobiliários, o maior expositor imobiliário do Brasil, eles me falam isso até hoje. O que eu vou fazer com isso? Eu tenho que continuar. Avança. Toca o barco. Esquece o que o povo tá falando. Manda bala. Vai pra frente. Understand? Você usa aplicativo para gravar de vídeos no celular? Não, para gravar eu uso o aplicativo da câmera mesmo, o que vem no próprio iPhone. Não uso nenhum aplicativo específico. Para editar eu uso um aplicativo que se chama Videolip. Quais canais você indica para assistir os vídeos motivacionais? Olha, Nando Pinheiro é um cara bom. Nando Pinheiro, procura Nando Pinheiro no YouTube. É um cara que eu gosto muito de ouvi-lo. O que fazer com o cliente que quer compra? Hoje, o que seria uma rotina semanal interessante para iniciar essa constância? Pois é. É difícil eu falar isso aqui para você. Mas, ó, o que tem que ter na sua rotina? Corretor de imóveis. Tem que ter conhecer imóveis toda semana. Tem que ter fazer prospecção toda semana. Tem que ter fazer follow-up toda semana. Tem que ter organizar a internet toda semana. Tem que ter estudo de técnicas toda semana. E tem que ter... Deixa eu ver o que mais...
Os atendimentos eles vão acontecer à medida que você fizer a prospecção e agendar, né? Então esse não tem como eu te colocar numa rotina fazer atendimentos, né? Faz parte, esses aqui dá para você organizar, ok? Organize esses. Posso criar uma música sobre a sua história? Ué, pode. Vale a pena investir nesse ramo, em meio dessa pandemia? Vale. Vou te falar uma coisa assustadora que aconteceu. Ano passado, nós já vivemos a pandemia começou ano passado. Você sabia que o setor imobiliário foi o que mais cresceu? O número de vendas realizadas do ano passado, assim, multiplicou muito do ano anterior. E nesse ano vai acontecer a mesma coisa. Só em janeiro e fevereiro, aqui na MyBroker, a gente vendeu mais do que o ano passado até maio. E olha que o nosso ano passado foi quase 3 vezes o ano anterior. Ou seja, esse ano vai arrebentar. Esse ano vai explodir. O mercado imobiliário é a bola da vez. Vale muito a pena você investir, viu? Eu vou responder mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Vou responder essa aqui. Devo focar em um nicho específico ou dá para vender alto padrão e popular ao mesmo tempo? Dá para vender alto padrão e dá para vender popular ao mesmo tempo, mas não é o melhor caminho e você não vai se tornar especialista e fica difícil construir autoridade. Como que eu construo autoridade? Vendendo, fala assim, eu sou especialista em imóveis de alto padrão. Eu sou especialista. Eu sou o cara que você precisa procurar para comprar seu imóvel de alto padrão. Só que eu vendo muito apartamento popular também. Então você que quer comprar o seu primeiro imóvel, você pode falar comigo também que eu sou especialista em imóvel popular. Não é coerente. O tipo de comunicação para vender um imóvel popular e vender um imóvel de alto padrão é diferente. As pessoas que você precisa construir relacionamento para vender imóvel popular são diferentes das pessoas que você precisa construir para vender alto padrão. Então o melhor caminho para você, assim, eu falo com muita segurança, defina um nicho, óbvio, eventualmente vai cair uma venda ou outra de outro nicho, e tá tudo certo, você vai lá e vende. Mas você precisa escolher um ramo para você ser autoridade nele, para você construir a sua carreira ali em cima. Você entende que a pessoa só vai procurar alguém que é especialista em alto padrão se ele de fato é especialista em alto padrão? Senão você vai ficar dependendo de sorte. Você depende de um cara, tipo assim, da cagada de um cara aparecer para você e comprar um imóvel de alto padrão. E você depende da sorte de uma pessoa procurar um imóvel popular com você. Não dependa de sorte, não dependa de plantão, não dependa de anúncios que você faz e fica esperando o cliente chegar. Você precisa construir autoridade em um ramo. Isso vai fazer de você um corretor diferenciado. E não tem problema ser um corretor popular. Regina Casé dos Imóveis. Não tem problema. Dá para fazer muito dinheiro, dá para ficar rico vendendo imóvel popular. E dá para ficar rico vendendo imóvel de alto padrão. É o tipo de trabalho que é diferente, o volume de atendimentos que é diferente, é só você adaptar. O que você prefere? O que você gosta? Defina primeiro o que você gosta. Manda bala, vai em cima, foca nisso. Understand? Aí vai chegar um momento, como eu fiz, como eu era muito nichado em um tipo de público, quando chegavam clientes de outros nichos, eu tinha parceiros, eu preferia não atender. Eu era focado em imóvel popular, sabia? A maior parte da minha carreira eu construí vendendo imóveis populares. Eu era especialista em imóvel popular. Quando chegava um alto padrão, eu era tentado a ir lá e atender o alto padrão. Só que como eu não era especialista, eu não conhecia das coisas próprias do alto padrão. O que eu fazia? Eu pegava esse cliente e falava assim, ó, tudo bem? Obrigado por ter vindo falar comigo, tal. Eu não sou especialista na sua área, mas eu vou colocar um especialista para te atender
e vai ser muito melhor. E eu vou estar acompanhando. Entregava para um outro cara fechar o alto padrão para mim. É melhor ter metade de algo do que ter 100% de nada. Aprenda a fazer parceria. Aprenda a fazer parceria. É melhor ter metade de muita coisa do que ter 100% de nada. Coloque isso aí no seu coração. Understand? Pessoal, 50 minutos de live. 51, porque eu comecei 1 minuto antes. Muitíssimo obrigado. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana extraordinária. Voltei a fazer vídeos com mais frequência dentro do Telegram. Se você ainda não está no meu Telegram, entra lá, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou deixar uma caixinha de perguntas agora para ir respondendo, né, na medida que o dia vai avançando. Vou tentar responder algumas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse momento aqui. Eu gostei muito de estar aqui com vocês. Vocês são extraordinários. Tamo junto. Que Deus abençoe muito a semana de vocês. Até mais. Arrasa nessa semana, seus lindões.